Salve magnífica, paz do Senhor. Bom dia, tarde e noite. Mais um dia. Esse é o último devocional. Tô muito animado porque estamos encerrando o QSN1. Foi muito lindo, foi perfeito. Todos os louvores são cantados do fundo da alma. Eu adorei em cada um de verdade. E espero que você também tenha adorado. Que você tenha exaltado Deus através dos louvores. Ainda que você só tenha escutado a música, não tenha tentado cantar, não tenha tentado aprender. Que a sua alma tenha louvado ao Senhor. E no sábado agora saiu o último, que é o Pra Sempre Te Adorarei, com um bônus. Tô muito animado. E hoje a gente vai ter um devocional em cima da música Um Novo Vencedor, Hino da Vitória e com muito louvor. O Um Novo Vencedor foi uma das músicas que eu fiquei mais com o pé atrás de postar, porque eu achava que ela era muito... Porque eu achava que ela era muito homem, muito pé no chão, muito... Não pé no chão, mas muito voltada para o homem, tipo, você se sente tão pequena, a música fala muito de você para as pessoas. E a princípio eu fiquei meio receoso com isso. Até que um dia eu tava na casa da minha avó e ela falou, olha, ouve só esse louvor muito bonito. E eu ouvi e percebi que às vezes é necessário a gente ouvir um louvor desse de ânimo pra gente. É necessário a gente ouvir um louvor que nos traga esperança, que nos lembre que Deus ainda está com a gente, que um dia será só vitória, ele ainda brada por nós. Então foi necessário ela me falar aquilo para eu poder perceber. Esse louvor é um louvor bonito, sim, então assim será. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Olha, vamos lá. Está surgindo aí um novo vencedor, e ele é alguém do coração de Deus. Um novo nome se ouvirá sobre essa terra, quem sabe esse nome seja o seu. E esse alguém que o Senhor vai levantar, talvez seja o menor que está aqui. De repente ele seja o último a sentar à mesa como fez Davi. A música lembra muito a história de Davi, a qual eu corri atrás para poder trazer isso para vocês. A história de Davi é bastante conturbada, bastante doida, mas a gente vê como o Davi foi exaltado entre as nações de verdade, porque até hoje ele é alguém considerado como um homem grande, foi um homem de sucesso, porque ele realmente foi um homem de sucesso. E há pessoas que leem a Bíblia não de maneira religiosa ou acreditando que Deus existe, mas de uma maneira filosófica, que ainda também falam sobre Davi, sobre como ele foi um homem de atitude e decisões. O que é muito doido, porque tem uma galera que não acredita, mas que vai atrás porque gosta realmente da história de Davi. Porque a história de Davi é uma história muito que nos pode colocar de pé, que nos pode ajudar a entender outras coisas e nos ensinar a lidar com algumas situações da nossa vida. A história de Davi começa num lar um tanto estranho, um tanto problemático, porque nem a própria família dele acreditava no sucesso dele, ou que ele poderia se tornar alguém, ou que ele poderia ser um guerreiro muito grande, mas ainda assim ele foi. Está surgindo aí um novo vencedor e Deus realmente fez levantar dali da casa de Jessé um novo vencedor. Alguém do coração de Deus. Cara, 1 Samuel 13. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o teu mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul foi levantado por Deus e o reino dele durou muito tempo. Só que ele começou a tomar atitudes que iam totalmente contra a conduta de Deus e os mandamentos do próprio Senhor que já existiam naquela época. O Senhor se irou com ele porque ele estava começando a encher-se tanto de si próprio que ele acabava tomando as decisões dele por conta própria. E aí vem Samuel, repreende Saul de acordo com o que o Senhor mandou e lhe diz: Eis que agora eu procurarei um homem segundo o meu coração. E quem que chegou na parada? Davi. Davi a gente percebe que é um homem segundo o coração de Deus, porque ele, ao longo de toda a história dele, ele é realmente muito correto em relação a Deus e ao que Deus mandava. E esse novo vencedor que vai surgir tem no peito um coração cheio de amor, capaz de perdoar quem lhe feriu e de amar alguém que só lhe desprezou.
Davi foi um exemplo muito único de perdão, porque Saul, quando viu que a popularidade de Davi estava crescendo, assim como em vários outros momentos da história, quando a popularidade de alguém crescia muito num reino, isso se tornava algo perigoso ou amedrontador pro rei daquele lugar. E Saul, vendo o crescimento exponencial de Davi, mandou matá-lo, foi correndo atrás dele para poder matar ele, porque ele estava irado com Davi, simplesmente porque Davi estava ficando muito famoso. E ele estava com medo de levar um golpe do Davi. Por muito tempo, Saul perseguiu Davi, e Davi fugia. Davi sabia que estava passando por um perrengue muito grande com Saul, e então, por algumas vezes, Deus entregou o inimigo de Davi nas mãos de Davi. Davi, com a oportunidade de acabar com Saul de vez, liberava perdão. O que eu lhe fiz? Ele perguntava a Saul e pedia para que ambos esquecessem o que estava acontecendo e seguissem em frente. Por isso digo que ele é um exemplo tão grande de perdão, porque ele queria superar aquela história com Saul, já que para ele Deus era a coisa mais importante da vida dele. Ele tinha um respeito muito grande por Saul, porque Saul foi levantado por Deus. E isso se nota quando todas as vezes que ele tinha a oportunidade de lhe fazer mal, ele dizia não, porque Saul foi levantado por Deus e ninguém deve levantar a mão contra aquele que o Senhor levantou. Deus vai bradar e anunciar em alta voz para o universo ouvir. Eis que um novo vencedor está chegando aí e vai impactar o mundo com a sua história. Ele surgiu do anonimato dentro de um vale escuro e frio. Venceu na terra de gigantes grandes desafios, foi provado e aprovado, agora é só vitória. Vamos lá. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O que queremos dizer com isso? A gente se prepara, a gente se levanta, a gente estuda, a gente cuida, a gente trabalha, a gente corre atrás, mas no final a vitória vem do Senhor, porque se Ele não quiser, não acontece. A música traz isso na parte: Deus vai bradar, anunciar em alta voz para o universo ouvir. Eis que quando Ele brada, aí sim, a certeza da vitória é uma convicção real, uma convicção certa do que vai acontecer a nosso respeito. Deus vai bradar e anunciar em alta voz para o universo ouvir. Eis, Davi, que quando ouvires o barulho da marcha, podes ir guerrear, porque eu, o teu Senhor, irei na frente e te garantirei vitória. E garantirei a vitória. 2 Samuel 5. Diz que ele garante a vitória. Ele vai à frente na batalha e te fala: pode ir, que agora já quebrei todas as correntes, abri o caminho. E um aspecto que eu gostei muito no clipe original de Um Novo Vencedor foi que o clipe gira em torno de um menino que é morador de rua, até que ele é adotado e o pai dele lhe ensina algumas coisas, como escrever, fazer isso, fazer aquilo. E aquilo me lembrou muito de Deus, porque ainda que Deus apareça e nos ajude com muitas coisas, no final nós temos que crescer e tomar as nossas decisões. Deus não vai chegar aqui e tomar a decisão por você, embora ele possa. Mas ele vai te preparar, ele vai cuidar de você para que você tenha discernimento para poder lidar com as coisas. E ele vai te ensinando. É necessário a gente ter a convicção de que ele sempre está lá para a gente poder perguntar o que a gente deve fazer. Ele te ensina a escrever, mas no final quem vai fazer a prova é você. No final quem vai passar pela prova é você. Mas lembre, quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Estar com Deus não é a certeza de que o mar não vai se levantar ou de que as coisas não vão ficar bizarramente loucas, mas é a certeza de que Ele está lá para poder cuidar de você, para poder te tratar quando tudo passar. Eu ouvi isso há alguns dias. O mar se levantar é uma possibilidade, mas Deus te ajudar e te levantar é uma certeza. Ele declara isso na sua palavra, que Ele é por nós. E perceba que quando os discípulos de Jesus estão no barco, Jesus descansa. E ele não descansa porque queria deixar os outros assustados, mas para ensiná-los que quando ele está no barco, não importa o que esteja acontecendo, a coisa está ficando louca, o barco parece que vai a pique. Não importa.
Ele está lá, e se ele está lá, no final a vitória será dele, porque ele é vitorioso. E quem com ele está, vitorioso também é. E não vitórias só conquistas nossas humanas, mas a nossa vitória tem que estar alinhada com a vitória de Cristo. A nossa vitória tem que estar onde Cristo deseja fazer o seu mover, deseja fazer acontecer, porque tudo dele, por ele e para ele. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Cara, Deus não vai aparecer e fazer... Não, construir um ponte, fazer isso, fazer aquilo, papapá. Não, ele abre um caminho no meio do mar. E no final, ele só abre o caminho do mar especificamente para as pessoas escolhidas. Porque quando o faraó olha para o mar aberto, pensa, vamos atrás deles. Mas aqueles que não foram levantados, não são guardados pelo Senhor, afundaram nas águas. Porque quando Israel passou, Jesus, o mar fechou e a tropa de faraó, ele tem o poder de fazer o caminho sobre as águas. Então declare vitória, declare, eu vou passar por esse mar vermelho aberto. Aberto, ainda aberto. Senhor, há de abrir um caminho para mim no meio das águas. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé. Só ele abriu o mar. E não tenha medo, irmão, se atrás vem faraó. Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Não tenha medo se as coisas não estão demonstrando que vai dar tudo certo. Não tenha medo se as potestades estão se levantando e você está ficando apavorado com isso. No final, Deus vai te atravessar por isso. Você vai entoar o hino da vitória. O seu hino da vitória pode ser, talvez, passar um concurso. O seu hino da vitória pode ser uma casa, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas quando você alinha a sua vitória com a vontade dele, não importa o que aconteça, você é vitorioso, porque no final ele sempre é vitorioso. Não esqueça que Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes e tirando os espinhos. E ordena aos anjos para contigo lutar. Não importa os demônios que se levantem, não importam as coisas que se levantem, que tentem ir contra aquele que é segundo o coração do Senhor, ou aquele que foi levantado pelo Senhor. No final, só Ele tem o poder de fazer cessar a guerra. E você tem o poder de cessar a sua ansiedade no seu coração, declarando todos os dias, não, tá tudo bem. Eu posso ficar calmo, porque o Senhor é por mim. No final, com os pés enxutos, você vai entoar o hino da vitória com muito louvor, cantando e declarando que só o Senhor é Deus e que Ele, no final, bradou. Ele, assim como já no início já havia declarado que eu ia vencer, se provou sincero, se provou verdadeiro, porque eu venci. E não venci por causa de uma coisa que me apareceu na minha vida, mas porque no final ele sempre é vitorioso. Não importa como eu perceba as situações ao meu redor, não importa como eu percebo o final. Ele sai vitorioso de qualquer jeito, não importa o que pareça que tenha acontecido. Quando ele fica em silêncio é porque ele está trabalhando. Porque às vezes a gente olha pro fim e parece que, tipo, foi isso? É só isso? Só que sempre tem alguma coisa a mais. A gente não tem o poder de observar tudo. A gente não tem uma visão panorâmica do tempo e dos acontecimentos. Mas Deus ainda tem e Deus ainda é Deus. Então, se Ele falou, acabou, por hora acabou. E fica calmo, descansa seu coração, que agora quem está trabalhando sou eu e eu estou sendo vitorioso. Você pode não perceber, você pode achar que, nossa, foi só isso, acabou, parou. Mas quando você começa a olhar com olhos espirituais e pede discernimento a Deus para poder entender o que está acontecendo, você nota que, de novo, ele foi vitorioso, porque ele não sabe o que é falhar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende suas mãos, é hora de vencer. Digamos que você esteja numa situação que você está fazendo isso e aquilo, e parece que não rendeu nada. E só depois de muito tempo você percebe a diferença que você fez, o impacto que você trouxe para o mundo, o impacto que você trouxe para, ou pelo menos uma pessoa, para pelo menos uma pessoa. Na hora você não entendeu e você achou que foi bem xoxo. E só depois você percebe o quão importante foi você ter feito aquilo. Assim também em algumas situações com Deus. No final ele sempre sai vitorioso. Então ainda que pareça que esteja tudo muito parado, que nada fez sentido, tenha a certeza, pode manter a convicção de que ele já venceu. Que no final a vitória é dele e que ele já venceu. No final a sua vitória não tem que estar em uma conquista material
ou simplesmente em fazer um passeio ou algo do tipo. Mas a sua vitória tem que estar nele, tem que estar alinhado com o projeto dele. Eu não sou vitorioso porque tá dando tudo certo. Eu não sou vitorioso porque eu tô num emprego rentável. Eu não sou vitorioso por nada disso. Eu sou vitorioso especificamente porque no final a vitória é dele. E eu estou com ele. Eu estou com ele. As pessoas têm muito medo daquele que se apresenta com chifre e com rabo, mas não têm noção do que o Deus Todo-Poderoso é capaz de fazer. Sabe? A gente olha para as circunstâncias e pensa, não, porque isso não vai dar certo, porque nunca deu certo antes e porque daria certo comigo. Se Deus bradou, se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. E no final a vitória é dele. Jesus é vitorioso sempre. Ele venceu a morte. O que ele não poderia fazer com as situações da sua vida? No final, a sua vitória deve estar especificamente, unicamente no Senhor. Em que o plano dele se realize. E como o plano dele se realiza, agora afirmando, e como o plano dele se realiza, ele já é vitorioso. E aqueles que com ele estão também são vitoriosos. Pergunte para si mesmo: onde está a sua vitória? E perceba que o melhor lugar para colocar essa denominação é na realização do plano do Deus Todo-Poderoso.